Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. É com grande alegria e satisfação, com muito prazer de servir e aprender sempre, meu caro ouvinte, que estamos apresentando o último capítulo da obra Em Torno do Mestre. Já estamos atuando com o programa há cerca de 4 anos. Já abordamos 3 obras de Pedro de Camargo: O Mestre na Educação, Na Seara do Mestre, e agora estamos finalizando a obra Em Torno do Mestre. E você pode acessar a todos os programas pela playlist da Rádio Rio de Janeiro a qualquer momento, e também pelo aplicativo, agora muito mais fácil, pelo seu próprio celular. E também carregamos os programas editados pela rádio pelo streaming Spotify. A próxima obra a ser estudada, para aqueles que votaram na enquete das redes sociais, o vencedor foi Nas Pegadas do Mestre. E depois temos os projetos para dar continuidade e darmos então a oportunidade de estudo para as outras obras, que serão Na Escola do Mestre e Em Busca do Mestre. São as 6 obras de Pedro de Camargo que pretendemos abordar e estudar a todas. Então, o último capítulo da obra Em Torno do Mestre tem o título O Pêndulo da Vida, onde Pedro de Camargo poeticamente vai nos trazer a questão das nossas passagens naturais para o retorno ao mundo espiritual, na vida de espírito. Muitos acreditam que ao desencarnar permanecerão dormindo, mas não é a realidade. Nós enxergamos, vivenciamos e nos ocupamos com tudo aquilo que na verdade cremos. Então Pedro de Camargo inicia dizendo que dormem os olhos, dormem os ouvidos, dorme o olfato, dorme o paladar, dormem os sentidos todos. Então está se referindo à inatividade do corpo material. Dormem os músculos, dormem os nervos motores e os sensitivos, dorme o cérebro e com ele a razão. Dormem os lábios, dorme a língua e com ela a palavra, o canto, a exclamação. Então todas as ações do corpo material, o corpo físico de carne, torna-se inativo quando o espírito liberta-se desta. Dorme a dor e dorme o prazer, dormem as lágrimas e dorme o riso também. Dorme a esperança e repousa a fé. Só o coração não dorme, só ele vela dia e noite, pulsando sempre, sustentando com suas batidas isócronas o ritmo eterno da vida. Isócronas, meu caro ouvinte, significa de duração igual, períodos iguais. Ele está fazendo a comparação do coração com o pêndulo, pois o pêndulo, nas suas oscilações, são isócronas, ou seja, são iguais. Mas este coração que Pedro de Camargo está mencionando não é propriamente o coração físico para permanecer. Também não é obrigatoriamente o coração perispiritual, mas o cerne do espírito, a essência da criação, da imagem e semelhança de Deus, a centelha divina, ou seja, nós, indivíduos, na condição de espíritos.
Tudo dorme, só o coração, este coração, vigia e palpita incessantemente, porque é a sede do amor, e sem amor não há vida. Tudo dorme, para todos há dia e noite, há sono e vigília. Só ao coração não é dado repousar. Para ele só existe o dia, o sol sem ocaso, no zênite perpétuo, sempre vivo, brilhante e quente. Tudo dorme, só não dorme o coração, porque sendo o órgão do amor, é por isso mesmo o pêndulo da vida, oscilando no relógio da eternidade. Então, assim como ele relacionou o uso da razão ao cérebro material do corpo físico de carne, ele também está associando este coração, ou seja, a essência do espírito, como sendo um recurso de manifestação do desenvolvimento da lei de amor, que é para a imortalidade, e que ele afirma ser, então, o tempo no relógio da eternidade. Tudo isso ele está nos trazendo para aprendermos a fazer a distinção entre matéria e espírito, que são elementos diferentes, que sobrevivem de forma independente. E estamos unidos à matéria para desenvolver a ocupação que nos cabe no processo educativo oferecido pelo Pai Celestial, dentro do gênero de provas, para o nosso aperfeiçoamento. E quando ocorre a passagem, o espírito se desenlaça do corpo físico mais denso, o corpo de carne, e então é esse coração pulsante para sempre, para viver as glórias eternas do amor de Deus. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Da obra O Céu e o Inferno, que também tem por título secundário A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 1, O Passamento, escreve Allan Kardec: a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderiam suavizá-la. Então essa viagem, meu caro ouvinte, todos nós vamos fazer um dia. E então temos que perguntar a nós mesmos se essa viagem vai nos causar inquietação, já que não temos a segurança de como estaremos após o desenlace. Mas dependendo da nossa conduta, nós podemos construir um estilo de vida que garanta as condições favoráveis para esse desenlace. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Sim, meu caro ouvinte, assim como a encarnação, a desencarnação é única para cada espírito. Não existe uma encarnação com características idênticas à outra, e muito menos uma desencarnação. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo
quando a ciência e a religião se calam. E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Então, meu caro ouvinte, coube ao Espiritismo estabelecer todas as informações favoráveis, porque são os próprios habitantes do mundo espiritual que vêm nos oferecer as condições, apresentando cada um as suas realizações, o que encontraram do outro lado. E assim nós vamos fazer desse grande conjunto essa autoridade, essa homogeneidade de pensamentos, informações e conhecimento trazidas pelos próprios habitantes do mundo espiritual, utilizando a mediunidade. E Allan Kardec, como bom senso reencarnado, codificando todas essas mensagens, apresenta para nós todas as características prováveis do que vamos encontrar do outro lado, e comumente se encontra em função do estágio em que vivemos. Dessa maneira, nós podemos e estamos em tempo de reconsiderar valores, de buscar recursos desse conhecimento. Esse laço fluídico que ele está mencionando aqui é o perispírito. Sim, meu caro ouvinte, o estudo do perispírito, o quanto estamos conectados, vinculados à matéria, o quanto fazemos da matéria recursos de conexão, apego e culto, mais fortemente esse laço estabelecerá, então, o vínculo. E assim, treinando esse desapego através do exercício do bem, da caridade e do amor, nós vamos desenvolvendo condições favoráveis de libertação para alçarmos voos mais altos no mundo espiritual, para que enquanto o corpo dorme, o espírito permaneça acordado para sempre. Vamos continuar abordando o pêndulo da vida já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos apresentando o último capítulo da obra Em Torno do Mestre. E você já sabe, meu caro ouvinte, o autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. E encerrando hoje esse capítulo desta obra, já vamos iniciar a próxima obra que você escolheu na internet, nas redes sociais. E o livro escolhido foi o Nas Pegadas do Mestre. Então, a partir da próxima semana, em exibição inédita na Rádio Rio de Janeiro, já teremos a primeira oportunidade de apresentar o primeiro capítulo da obra Nas Pegadas do Mestre. Enquanto isso, vamos aqui encerrar esse capítulo, O Pêndulo da Vida, quando Pedro de Camargo afirma que todos os sentidos, todas as funções motoras, todo o uso das sensações e até da razão do cérebro exclusivamente, passam a dormir, ou seja, tornam-se matéria inerte.
no momento em que o espírito faz o seu passamento, a transição de retorno para a verdadeira vida, a pátria espiritual, o mundo dos espíritos, de onde todos viemos e para onde todos retornaremos. E ninguém melhor do que os próprios habitantes do mundo espiritual, através da codificação kardeciana e das obras subsidiárias, para apresentarem essas condições e nos situarem quanto aos processos que estamos estabelecendo no concurso da construção do próprio destino. Estamos nos libertando em vida ou estamos nos escravizando e nos apegando à matéria? Eis as características essenciais que vão determinar a qualidade deste passamento. E dando continuidade às explicações de Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, nós temos a insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma, que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. Tudo que fazemos ao corpo reflete-se no espírito, e tudo que se faz para o espírito reverbera-se também no corpo. É uma via de mão dupla. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que o instrumento da dor. Aquela é o paciente, ou seja, é a alma, é o espírito encarnado. Allan Kardec estabelece como recurso pedagógico para afirmar que o espírito encarnado denomina-se alma. Eis a fonte, a origem de toda a consciência, as individualidades que somos, espíritos. Após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, por insulada, nada experimenta da destruição orgânica. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. Então, nós temos recursos de memória, de experiências e condições estabelecidas para a alma, em sua origem, na manifestação da construção das emoções, dos sentimentos, de todas as realizações até então alcançadas e tudo que nos falta como obras inacabadas que somos. A alma, então, tem essas sensações próprias. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Então isso é muito importante, meu caro ouvinte. O perispírito permanece junto ao espírito para sempre. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem o outro. Ou seja, não se pode conceber o perispírito sem o espírito. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Do mesmo modo como esta, o seu intermédio atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Então, todas as fontes das ações, do uso da vontade, as experiências, a construção dos nossos interesses mais íntimos, todos eles residem na alma. E o perispírito, célula a célula, conectado em cada parte do corpo físico, reverbera todas as ações, funções e ocupações a partir dessa mesma fonte. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico, que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca, ou seja, não acontece rapidamente. Tem um momento de transição para cada um de nós. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta
quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Ou seja, todas as noites, ao dormirmos, nós nos afastamos um pouco com algumas camadas do perispírito para convivermos com outros espíritos no mundo espiritual, enquanto o corpo restabelece suas energias através do sono físico. Então, quais são as características que estamos vivenciando nesse momento de desprendimento? Já é uma forma de reconsiderarmos valores e saber como realmente nos encontramos. Estabeleçamos em primeiro lugar e como princípio os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge da sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Se após a sensação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte será subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo o que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento retorna a passagem menos penosa, e finalmente que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então é de inteira responsabilidade de cada um de nós construir o próprio destino e as próprias características dessa transição. O fato é que traremos o pêndulo da vida, ou o coração da alma, dentro da construção da lei de amor, para sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E disse Jesus: e além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim, e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículos 50 e 51. É o próprio Mestre Jesus a nos trazer essas diretrizes, meu caro ouvinte. Se buscarmos seus ensinamentos, se nos esforçarmos para compreendê-lo e vivê-los intensamente em nossas vidas, palavras, pensamentos e atos, vamos estabelecer um concurso natural da construção do amor em nossas vidas de tal forma que cada átomo do perispírito apresentará desvínculo facilitador de cada molécula do corpo, para então volvermos ao mundo espiritual com lucidez, com plenitude, com saúde mental, com a oportunidade do reencontro com aqueles que amamos e continuarmos crescendo, evoluindo e progredindo sempre em nossas vidas, na vida imortal de espírito. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço,
Fiquem com Deus, meus caros ouvintes, e até a próxima semana com a nova obra de Pedro de Camargo, o livro Nas Pegadas do Mestre. Continuamos juntos, fortalecidos por esse ideal de amor, dos horizontes auxiliados pelo entendimento das palavras do Cristo através das obras de Pedro de Camargo. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.